Imagine um ser que não nasceu, mas que se manifestou em um lótus aos 8 anos de idade. Um mestre que foi expulso de um palácio por matar uma criança com o intuito de salvá-la. Que transformou uma pira de fogo em um spa de águas termais. E que no Tibete não apenas derrotou demônios, mas os convenceu a trabalhar como seguranças do Dharma. Se você acha que a sua vida é complicada, espere até conhecer a biografia de Padmasambhava, o Guru Rinpoche. Fique comigo, porque hoje o Mentes Despertas vai te mostrar por que é que o segundo Buda era, na verdade, o primeiro mestre da arte de transformar o puro caos em suco de iluminação. Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Mentes Despertas, o quadro do podcast Monge no Sofá, que é dedicado às vidas extraordinárias daqueles que moldaram o Dharma. Aqui abrimos as portas para as histórias reais e às vezes quase impossíveis dos mestres que mantiveram a chama da sabedoria acesa através dos séculos. São vidas que atravessam continentes, filosofias, provações e renascimentos. São vozes que ainda ecoam porque tocaram aquilo que não envelhece. Sente-se, respire comigo e permita que cada episódio seja como acompanhar o caminhar de uma mente que se tornou livre. Hoje nós vamos mergulhar na história de uma das figuras mais enigmáticas e poderosas do budismo tibetano, Padmasambhava, o Guru Rinpoche, o mestre precioso. Preparem-se para uma jornada que transcende o tempo e a lógica, onde a sabedoria se manifesta de formas surpreendentes. Conta-se que há muitos séculos, em um lugar onde a realidade e o mito se entrelaçam, no reino de Odiana, hoje uma memória arqueológica no Vale do Swat, entre as fronteiras do Afeganistão e do Paquistão, um dos berços da civilização de Gandhara, existia um lago sagrado chamado Danakosha. Odiana não era um reino comum. Era conhecido como a terra das Dakinis, as mensageiras celestiais. Era um centro vibrante do budismo tântrico, um lugar onde o invisível era tão real quanto as montanhas ao redor. Digamos que era o tipo de lugar onde, se você visse assim alguém voando, apenas perguntaria se o vento estava favorável naquele momento. Nesse cenário, profecias anunciavam a vinda de um ser extraordinário. E assim,
nas águas puras do Lago Danacocha, floresceu um lótus azul de tamanho impossível. Do coração dessa flor, banhado pela luz da compaixão de todos os Budas, nasceu um menino de 8 anos. E não foi do ventre de uma mulher, mas da essência da sabedoria e do método unidos. E convenhamos, pular a fase da primeira dentição é o que eu chamaria de um meio hábil de alto nível. O lótus, no budismo, simboliza a pureza que emerge imaculada do lodo do sofrimento. E este nascimento milagroso era o sinal de que aquele ser vinha para transformar o mundo sem ser manchado por ele. O rei Indrabodhi, que não tinha herdeiros e provavelmente estava cansado dos protocolos reais, teria encontrado o menino e, maravilhado, o adotou como príncipe. Chamaram-no Padmasambhava, aquele nascido do lótus. Mas, como príncipe e herdeiro, ele também foi conhecido como Pema Gyal, o Rei Lótus, um nome que ressoava com sua origem mística e sua futura autoridade. Os antigos textos o descrevem como um ser de beleza e de presença irresistíveis. O olhar de quem via o invisível. O sorriso de quem compreendia o que ainda não havia sido dito. Alguns o chamaram de Guru Rinpoche, o Mestre Precioso. Outros de Segundo Buda, pois onde quer que fosse, a transformação acontecia. Este foi apenas o primeiro de seus muitos nomes ou manifestações, formas que ele assumiria para beneficiar os seres de maneiras diferentes. É importante entender que essas 8 manifestações, Guru Tsen-Gyé, não são diferentes pessoas, entende? Mas sim a expressão da capacidade do despertar, de se adaptar a qualquer circunstância, respondendo às necessidades do momento com diferentes aspectos da sua sabedoria e compaixão. Pensa que é como se ele tivesse um guarda-roupa espiritual para cada tipo de crise. Nos primeiros anos, Padmasambhava foi criado como príncipe, mas a sua natureza era a de um mestre, não a de um governante. E ele estudou com os maiores sábios e mestres tântricos da Índia, absorvendo os ensinamentos mais profundos do Dzogchen, a grande perfeição. E rapidamente, conta-se que ele foi reconhecido como um Siddha, um ser com realizações espirituais extraordinárias. O seu destino não seria o de um erudito de mosteiro, mas o de um transformador de mundos. Ele se casou com a Dakini Prabhavati e governou o reino com sabedoria,
inaugurando uma era de paz. Ele então era conhecido como o Rei Tortoshen, ou o Rei Turbante. Mas ele via que, como governante, preso às responsabilidades do trono, ele seria incapaz de servir aos seres em vasta escala. E aí foi quando ele implorou permissão para abdicar, mas foi recusado. Parece que, mesmo para um Buda, o RH do palácio pode ser bem burocrático. Foi então que ele empregou algo que as tradições chamam de meios habilidosos. Percebendo, com sua clarividência, que o filho de um ministro estava prestes a morrer, e por seu karma ele renasceria nos reinos inferiores, ciente disso, Padmasambhava deixou cair o seu tridente enquanto dançava no telhado do palácio. O tridente atingiu a criança, causando a sua morte instantânea. Mas, através do seu poder iógico, Padmasambhava transferiu a consciência do menino diretamente para um reino búdico, salvando ele do sofrimento. Este ato de compaixão radical que parecia, aos olhos comuns, uma transgressão, mas era, na verdade, uma libertação, resultou em seu banimento. Digamos que a corte não estava exatamente pronta para entender o conceito de eutanásia espiritual via tridente. Exilado, conta-se que ele vagou pelos cemitérios da Índia, lugares onde os mortos eram deixados e que eram considerados lugares assustadores e impuros. E ali, o Guru Rinpoche transformou esses lugares em locais de prática profunda. Enquanto a maioria de nós evita até passar na frente de um cemitério à noite, Padmasambhava achava que a decoração era perfeita para meditar sobre a impermanência. E lá, ele recebeu ensinamentos das Dakinis e dominou os espíritos. Foi nesse período que ele assumiu manifestações como Guru Nima Ozer, os raios de sol, ensinando o mantra secreto às Dakinis e fazendo com que espíritos externos e internos se tornassem protetores do Dharma. Ele também teria se manifestado como Guru Loden Chokse, o sábio buscador do sublime, dominando os ensinamentos e alcançando o nível de Vidyadhara, de maturação. Basicamente, ele fez o seu doutorado espiritual em lugares onde ninguém ousaria pedir um autógrafo. Foi durante essa travessia que uma de suas histórias mais cativantes aconteceu. No reino de Zahor, ele teria encontrado a princesa Mandarava, uma Dakini de sabedoria que já era uma praticante dedicada. Ela o reconheceu como o seu mestre e recebeu os seus ensinamentos secretos. No entanto, quando o rei descobriu que a sua filha estava com um yogi forasteiro, a sua fúria foi implacável.
Ele teria ordenado que Padmasambhava fosse queimado vivo em uma pira gigantesca. O rei claramente não parecia ser fã de genros que não tinham um emprego fixo no governo local. É dito que por 9 dias uma fumaça densa e escura cobriu o reino. E aí, quando a fumaça finalmente se dissipou, o rei e seus ministros foram inspecionar o local e encontraram um milagre. A pira de fogo havia se transformado em um lago de água fresca. E no centro, sobre uma flor de lótus, estava Padmasambhava, sereno e ileso, com Mandarava ao seu lado. Om Aham Vajra Guru Prema Sritriham. Este lago, conhecido hoje como Tsopema, Lago do Lótus, ou Rewalzar, na Índia, é um local sagrado de peregrinação que testemunha o poder da realização de Guru Rinpoche. O rei, arrependido e cheio de fé, se prostrou diante de Padmasambhava e todo o reino se converteu ao Dharma. É o que acontece quando você tenta fazer um churrasco de um mestre tântrico. Você acaba virando vegetariano. Depois desse evento, Padmasambhava e Mandarava foram para a sagrada caverna de Maratika, no Nepal. Lá, eles praticaram juntos por 3 meses, focados no Buda da Vida Infinita ou Amitayus. Ao final do retiro, eles alcançaram a imortalidade, o estado de Vidyadhara da longevidade. Eles não mais estariam sujeitos ao nascimento e à morte comuns, podendo manifestar-se através dos séculos para o bem de todos os seres. Padmasambhava tornou-se conhecido como Time Pema Jungne, o Lótus nascido imortal. E ele viajou pelo norte da Índia, Nepal e Bengala, instruindo reis e eremitas, yogis e cortesãs, dançarinos e assassinos, ensinando que a pureza não está no lugar, mas no olhar que o percebe. E em cada região por onde ele passava, conta-se que ele dizia: tudo o que surge na mente é, por natureza, luminoso. O demônio é apenas a luz que ainda não foi compreendida. No século VIII, o Tibete era um império poderoso, mas espiritualmente turbulento. O rei Trison Deutsen, um dos grandes reis do Dharma, tinha um sonho ambicioso: estabelecer o budismo firmemente em sua terra e construir o primeiro mosteiro do Tibete, Samye. Para isso, ele convidou o maior erudito da Universidade de Nalanda, o Abade Shantarakshita, para liderar o projeto. Contudo, a construção enfrentou uma resistência
sobrenatural. Tudo o que era construído durante o dia era misteriosamente destruído à noite. Era como se os espíritos locais tivessem um sindicato muito forte contra obras estrangeiras. Os nobres e ministros, muitos ainda devotos da antiga religião Bon, culpavam os deuses e espíritos locais, como as poderosas entidades das montanhas, rios e vales, que estariam se sentindo ameaçados pela nova fé estrangeira. Foi quando Shantarakshita, com a sua vasta sabedoria e provavelmente um pouquinho de frustração acadêmica, disse ao rei que a abordagem dele era de lógica e de filosofia, e que isso não era o suficiente ali, porque ali era preciso alguém que falasse a língua dos demônios. Um mestre com poder sobre o mundo invisível. Basicamente, ele admitiu que, contra fantasmas que derrubam paredes, um diploma em lógica não ajudava muito. E foi assim que enviaram mensageiros para buscar o místico que dominava os ventos e o fogo. E Padmasambhava chegou. E olha, as lendas dizem que ele veio montado em um tigre voador. Uma das suas manifestações iradas, Dorjidrolo. Bem, se você quer causar uma boa primeira impressão em um país novo, chegar em um tigre voador é, sem dúvida, a escolha certa. Conta-se que, ao pisar nas montanhas tibetanas, o ar pareceu se aquietar. E então, durante meses ele viajou pelas terras altas, confrontando as forças que impediam a construção de Samye. Mas a sua subjugação não foi com violência. Com a sua profunda compreensão da natureza da mente, ele dialogou com os demônios, com os deuses locais, com os espíritos das florestas e rios. E ele não os destruiu. Ele os converteu. Ele lhes mostrou a beleza do Dharma e os fez jurar que, ao invés de obstáculos, eles se tornariam protetores do ensinamento. E um a um, diante daquele mestre maravilhoso, repleto de sabedoria, eles se curvaram e ofereceram a sua força a serviço da compaixão. É a diplomacia búdica em seu estado mais puro, transformar o seu pior inimigo no seu melhor segurança. E foi assim que nasceu a escola Nyingma, a linhagem dos antigos, a mais antiga do budismo tibetano. E o mosteiro de Samye finalmente se ergueu, firme e magnífico. Sua arquitetura era uma mandala tridimensional do universo budista. O templo principal representava o Monte Meru, o centro do cosmos, cercado por templos menores que simbolizavam os continentes, o Sol e a Lua. Samye tornou-se um símbolo da harmonia entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Se diz que
Certa vez, um discípulo teria perguntado a Guru Rinpoche como vencer os demônios que perturbam a nossa meditação. E ele teria respondido: não lute contra eles. Convide-os para o chá. Sirva-os com cortesia. Observe quem é o anfitrião e quem é o hóspede. Quando compreender que eles são apenas um reflexo da sua própria mente, verá que nunca houve dois. Afinal, nada desarma mais um demônio do que uma boa xícara de chá e a percepção de que ele é apenas um pensamento mal educado. Este é o coração do Dzogchen, o ensinamento da grande perfeição que ele transmitiu no Tibete. Para Padmasambhava, o mal não era um inimigo a ser erradicado, mas uma energia, uma potência mal compreendida, uma parte esquecida da luz que buscava ser reconhecida e integrada. A iluminação não era um êxtase distante, mas a lucidez de estar plenamente desperto no instante presente. Sabendo que os tempos mudariam e que futuros praticantes precisariam de ensinamentos específicos para suas épocas, Padmasambhava, junto com sua principal consorte e discípula tibetana, Yeshe Tsogyal, realizou um ato de compaixão visionária. Eles esconderam centenas de ensinamentos e objetos sagrados por todo o Tibete, em rochas, em lagos, em estátuas e até mesmo na mente de seus discípulos. Estes são os termas, os tesouros escondidos. É como se ele tivesse deixado um Wi-Fi espiritual com senha para ser descoberto apenas quando a conexão fosse realmente necessária. E estes tesouros seriam descobertos séculos mais tarde por mestres predestinados, os Tertons, que são os reveladores de tesouros. E isso aconteceu em momentos cruciais da história, garantindo que o Dharma permanecesse sempre vivo, fresco e relevante. Uma das profecias mais famosas de Guru Rinpoche dizia: quando o pássaro de ferro voar e cavalos correrem sobre rodas, o Dharma se espalhará pela terra do homem de rosto vermelho. Quando chegou o tempo de partir do Tibete, Padmasambhava reuniu os seus discípulos no topo de uma montanha e lhes disse que não estava indo embora, porque a compaixão dele não tinha distância. E que não era para os discípulos buscarem a presença de Guru Rinpoche fora deles mesmos. Porque aonde quer que eles praticassem com sinceridade, recitando o seu mantra, ele estaria lá, inseparável de todos eles. Om Aham Vajra Guru Prema Sritiham. E então, segundo as tradições,
Ele não morreu como um ser comum. O seu corpo físico se dissolveu em pura luz, um fenômeno conhecido como corpo de arco-íris, deixando para trás apenas fragrância de lótus e um profundo silêncio. Ele partiu para sua terra pura, a montanha cor de cobre, de onde continua a emanar bênçãos para todos os seres. Eu diria que foi a saída mais cinematográfica da história da espiritualidade. Dizem que, até hoje, em certas montanhas do Himalaia, especialmente no 10º dia de cada mês lunar, que é o dia de Guru Rinpoche, é possível ouvir a sua risada, ecoando como o vento entre as rochas. Uma risada que nos lembra que, no final das contas, a realidade é muito menos sólida do que imaginamos. Gange cha yamune chaiva. Guru Rinpoche nos ensina que o verdadeiro demônio não está fora. Ele veste a forma do medo, da dúvida, do apego, da raiva e do egoísmo. E que o caminho espiritual não é um campo de batalha contra um inimigo externo, mas um diálogo amoroso e corajoso com as partes desconhecidas e sombrias de nós mesmos. Como ele mesmo disse, quando você reconhece a sua própria mente como a mente do Buda, o samsara se transforma em nirvana. Padmasambhava, o nascido do lótus, o viajante dos reinos visíveis e invisíveis, o mestre precioso. Ele é lembrado não como um herói distante, mas como um reflexo do poder que cada um de nós tem de transformar o medo em sabedoria e o veneno em néctar. Sua influência continua muito viva hoje, não apenas nos termas que ainda guiam os praticantes, mas também nos vibrantes festivais Sechú do Butão, onde as suas 8 manifestações são celebradas com danças de máscaras coloridas. Seu mantra, um dos mais recitados no mundo budista, ecoa até hoje nos mosteiros, nas cavernas e nos corações e lábios dos devotos. Om Ha Hum Vajra Guru Pema Siddhi-hum, que através das bênçãos do Mestre do Lótus, corpo, fala e mente se purifiquem e as realizações comuns e supremas sejam alcançadas. Om Aham Vajra Guru Pema Siddhi-hum. No próximo episódio, Yeshi Tsogyal, o Lótus do Mistério. A história da princesa tibetana que se tornou uma Buda e garantiu que o ensinamento de Guru Rinpoche se tornasse imortal. Por hoje é só, queridos ouvintes. Este episódio faz parte da série Mentes Despertas. Uma jornada pelas vidas, visões e paradoxos dos grandes mestres que
moldaram o caminho budista. Que as histórias destes mestres ecoem não como memórias distantes, mas como lembretes vivos de quem nós podemos nos tornar. Obrigada por caminhar comigo por mais um trecho da linhagem do Dharma. Ele atravessa séculos porque encontra abrigo em mentes como a sua. Nos vemos no próximo domingo, com outra vida extraordinária que iluminou o mundo. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os